Olha, a Bolsa Brasileira subiu quase 10% desde o início do ano, enquanto isso tem ação que já subiu mais de 20%, mais de 30%, mais de 50% somente em 2025. E no meio desse cenário, o que está no radar é uma desaprovação de 56% em relação ao governo. Também tem no radar o tarifaço do Donald Trump, anunciou uma tarifa de 10% para o Brasil, e o dólar que vem caindo cerca de 8% nesses primeiros 4 meses do ano. E aí ficam várias perguntas como, será que a Bolsa de Valores vai explodir de vez? Será que essa aqui é a hora de comprar ações? E como ficar preparado para o que vem por aí? Quem vai te ajudar a responder essas perguntas é o meu sócio na consultoria do Clube do Valor, o Kevin, líder de time, que você talvez já conheça bem aqui do YouTube. Comenta que você já conhece ele, já conheceu o trabalho, tá gostando, e bora pro vídeo. Bom, vamos direto ao assunto. Primeiro de tudo, a gente precisa entender o que está acontecendo, né? Porque a bolsa inteira caiu 12% de agosto do ano passado para cá, mas desde o início do ano recuperou mais de 10%. Bom, para começar aqui em agosto, a gente teve uma queda massiva nas bolsas do mundo todo, não foi só Brasil. A bolsa do Japão teve um dos piores resultados da história, Londres também teve queda e a economia dos Estados Unidos começava a ensaiar um enfraquecimento. E no meio disso tudo, a bolsa brasileira estava no maior pico do ano, em 136 mil pontos. Depois despencou bem forte até o que a gente está vendo acontecer agora. Mas e por que isso estava acontecendo, né? Por que quando todas as outras bolsas caíram, a brasileira se manteve e depois começou a despencar? Para ser mais preciso, quando a gente considera a bolsa brasileira em dólar, 2024 foi o ano que o Ibov teve a pior queda desde 2015. E o que esses dois períodos têm em comum? Uma crise fiscal. Relembrando algumas coisas aqui, até a queda que a gente viu de agosto para cá, o que aconteceu foi o seguinte: o governo Lula registrou um déficit nominal de 998 bilhões em dezembro, maior inclusive do que foi registrado até então no governo Dilma. E a verdade é que 2025 não começou tão diferente assim. Lembrando que o déficit nominal considera também o pagamento dos juros da dívida. Esse é o principal indicador do fluxo de caixa do governo. O que também ficou negativo foi o déficit primário, que somou mais de 47 bilhões em 2024. Na prática, isso significa que, contabilizando a arrecadação menos gastos, sem considerar juros da dívida, o governo brasileiro ficou no negativo. E para completar, a dívida que vinha numa curva descendente voltou a subir. Além disso, a inflação terminou 2024 acima da meta e sem expectativa de melhoria por parte do mercado. Junto disso, a Selic disparou de 10% para 14,25% hoje, também sem expectativa para o fim desse ciclo. E, logicamente, a Selic alta também afeta os juros da dívida, né, que acaba aumentando aquele déficit nominal. E aí, nesse meio tempo, teve muito estrangeiro retirando dinheiro do Brasil. O JP Morgan, inclusive, ele deu um downgrade na bolsa brasileira. Junto a isso tudo, a expectativa do mercado lá atrás era que os juros disparassem, enquanto no final de 2023 o cenário era outro. E aí, ouvindo tudo que eu te contei até aqui, juros altos, mercado pessimista, altos gastos do governo, você pode me perguntar, pô, calma aí, Kevin, esses foram os motivos pelos quais a bolsa caiu. Mas disso até agora nada mudou. Os juros continuam altos, devem continuar, o governo continua gastando. Por que então que o Ibovespa voltou a subir? O que melhorou? Tá na hora de voltar a comprar a bolsa brasileira? É o que eu quero te responder logo mais. Mas eu preciso te dizer que pode ser que não seja o momento de comprar ações para tua carteira agora. E eu vou te explicar por quê. E para que tu entenda do que eu tô falando, motivo que nos faz dizer que talvez não seja a melhor hora para muita gente comprar a bolsa brasileira, tá nesses gráficos aqui, que é o que eu vou te mostrar na sequência. E onde eu tô querendo chegar com isso? Não é só porque a bolsa tá subindo que você precisa sair se atirando para comprar. E eu vou te mostrar isso na prática nesse vídeo. Você precisa de uma carteira que faça sentido de acordo com a tua realidade. Uma estratégia que te mostra qual ativo comprar, qual vender e quando fazer isso. E mais, quanto do teu dinheiro que você deve investir em cada ativo. Porque não é só colocar dinheiro lá e esperar o dinheiro se multiplicar sozinho, só porque o país vai ou não vai bem. Por isso que se você tem dúvida sobre como investir na bolsa, especialmente nesse momento, e se você sair com dúvida depois de terminar de ver esse vídeo, a gente te oferece algumas vagas gratuitas aqui no Clube do Valor. Essas vagas são para montar junto contigo um plano de investimento sob medida, para que a gente olhe junto contigo uma reunião individual, onde tem espaço para você melhorar a tua carteira de investimentos. Como esse encontro é gratuito, você não tem nada a perder, apontando a câmera do teu celular para o QR Code na tela ou clicando no primeiro link da descrição. No final da reunião, se fizer sentido, você pode virar cliente de uma consultoria que investe sem conflito de interesse, com uma taxa fixa e transparente. Mas se não, você sai de lá com um diagnóstico completo e gratuito e pelo menos sabe o que você precisa fazer na carteira. Bom, voltando para a bolsa, se os indicadores estão na mesma ou até piores do que quando a bolsa começou a cair, o que melhorou efetivamente? Eu vou te indicar alguns fatores que estão interligados. O primeiro deles é o tarifaço do Trump. Com as novas tarifas e as medidas do presidente dos Estados Unidos, a maioria das bolsas despencaram. A norte-americana, a Europa e a Ásia. Só que na contramão, a bolsa brasileira subiu junto com a queda do dólar. E por que isso? Porque dentre todas as taxas impostas pelo Trump,
Trump, que chegaram até a 50% em alguns casos, o Brasil foi um dos países menos afetados, com uma tarifa de 10%. Esse movimento foi visto como possivelmente positivo, ou pelo menos não tão negativo, para o país, por conta de taxas mais baixas do que a demais. Além disso, a taxação pode abrir portas para os exportadores brasileiros ganharem espaço em outros países. O que também nos leva para o segundo motivo, que é a queda do dólar. E quando eu falo sobre queda do dólar frente ao real, que já despencou mais de 10%, eu falo da queda do valor intrínseco do dólar frente ao mercado mundial. O DXY, que é o índice do dólar norte-americano, já caiu mais de 6% desde a posse do Trump. Esse período ele garantiu um pico de otimismo já nos primeiros dias para voltar a cair na sequência. E o grande motivo desse movimento é o medo de recessão lá fora. Com as tarifas do Trump, o receio do mercado é um aumento da inflação e uma queda na atividade econômica. E com isso, além de a atividade econômica tender a melhorar aqui no Brasil, o real pode se valorizar e a atratividade do país para investimentos volta a subir, ainda que a passos curtos. E aí, para finalizar, antes de te explicar se é ou não a hora de comprar ações e para te ensinar como ficar preparado, vou te trazer o terceiro motivo, que é um motivo mais interno, que é o aumento na desaprovação do governo Lula. Na última pesquisa, a desaprovação subiu 7 pontos e chegou pela primeira vez aos 56%, sendo que em agosto do ano passado, esse era o índice de aprovação. E você pode me perguntar o que a desaprovação do governo tem a ver com a bolsa subir. Não faz nenhum sentido à primeira vista. E até que faz, na verdade. O head de renda variável da Manchester Investimentos chegou a dizer que o fôlego da Bolsa de Valores foi mais impactada pelo resultado da pesquisa anti-Lula do que pelas decisões do Trump. Porque agora o mercado está mais otimista quanto à possível não reeleição do Lula em 2026, que já está logo ali. As manchetes chegam a falar de trade de eleição devido a essas movimentações. E aí agora você já deve estar querendo saber se é hora de comprar mesmo e como ficar preparado. Então vamos lá. Só é hora de comprar em um caso. Se a tua alocação ideal, ou seja, o teu desenho ideal de carteira, passou disso para isso. Ou seja, se o teu alvo fosse sempre ter 60% da carteira em ações e nesse meio tempo a tua carteira caiu para 40%, tá na hora de comprar ações até voltar a igualar o desenho ideal. Agora, se com essa alta recente o que aconteceu foi o contrário, a tua fatia de ações subiu mais do que o desenho ideal, então significa que tá na hora de comprar mais das outras classes de ativos. Pô, Kevin, isso eu entendi. Eu só não sei como definir minha alocação ideal. Não sei como nem quando comprar ações e nem tenho uma estratégia. Então, nesse caso, tu precisa se preparar seguindo 2 passos simples. Escolher um modelo de carteira de acordo com o teu perfil e fazer rebalanceamentos trimestrais. Vamos lá. Imagina que você escolheu esse modelo com 20% em renda fixa e inflação, 20% ações brasileiras e 20% Estados Unidos. No dia a dia, ela vai acabar andando e vai se desbalancear. Aí aqui nesse caso, ela ficou com 23% em inflação, 16% em Brasil, 18% em Estados Unidos. E a tua função, independentemente de crise, PIB, Selic ou qualquer outro indicador, vai ser voltar para a alocação-alvo. Assim, quando a tua carteira de ações subir, você vai rebalancear a carteira. Quando cair muito, você vai vender as outras classes de ativos para voltar a comprar aquela que caiu. O que eu posso te falar é que a gente aqui no Clube do Valor está recomendando para os nossos clientes proteger a carteira e manter um plano sólido. O que realmente importa é ter uma alocação bem estruturada, que te permita comprar na baixa e vender na alta, independentemente da crise, do governo ou do cenário econômico. Porque no final das contas, quem investe pensando no longo prazo sempre aproveita as oportunidades que surgem pelo caminho. Me conta aqui nos comentários como que você está vendo toda essa situação. E se depois de tudo isso você percebeu que ainda não tem uma estratégia de investimentos bem definida, precisa de uma ajuda para estruturar a carteira, principalmente em momentos de mudança como esse, eu quero te lembrar que a gente está pronto para te ajudar através de um plano de investimento sob medida. As vagas são limitadas, então se quiser garantir a tua, aperta nesse botão aqui para fazer a tua inscrição. Além disso, como eu mencionei no vídeo, conhecimento é essencial. Por isso eu recomendo que você continue acompanhando o Clube do Valor no YouTube. Vou deixar aqui o link de um vídeo que complementa esse conteúdo. Grande abraço e até mais!